Esse vídeo aqui, se você pular, você é maluco da sua cabeça, tá? Por quê? Porque você vai ver as 8 maiores tendências. E não é uma tendência de agora, é pra você entender a tendência, mas você vai conseguir ganhar dinheiro hoje, amanhã, daqui 6 meses ou daqui muitos anos, tá? Pra você fazer dinheiro de verdade com o conteúdo. Quando eu falo dinheiro de verdade, não é pegar uma migalhinha aqui ou ali. É construir uma vida em cima do conteúdo. E como que a gente vai fazer isso? Primeiro, estou aqui com o Fábio Duarte, CEO da Community Creators Academy, que é que vocês não estão vendo, né? Vocês não conseguem ver, a gente está no meio de uma obra do maior espaço do mundo de hub de conteúdo. Pra vocês terem noção do que eles estão fazendo, ele falou pro Luan assim, vou fazer a obra em 2 meses, num lugar de, sei lá quantos, 15 mil metros quadrados. E aí eu falei, amor, 2 meses? No ponto que eu pisei, do tempo que eu pisei aqui, a gente fez um tour, construíram 2 paredes. Aí eu falei, acho que vai dar. Então vocês vão me ver muito aqui nesse lugar, porque ele realmente, na hora que você vê, você fala, é uma ruptura no conteúdo. Tem um antes e depois da Creator Economy, e eu tenho certeza que esse lugar vai ser. Então, o Fábio está aqui com a gente para falar. E qual é o nosso plano? A gente vai fazer um bate-bola. Então, eu vou trazer um, aí você traz 2, eu trago 3, traz 4. Então, já pega o papel e caneta aí, anota. E se você não está inscrito no canal, já se inscreve. Deixa um alô aqui embaixo. Vou deixar também o @ para vocês seguirem, acompanharem, para assim que tiver matrícula, tu vem estudar aqui. Porque você vai estudar, você vai ganhar dinheiro, vai gravar. Assim que tiver, posso ir aí visitar, você vai vir aqui, tá? Não perde, senão depois você vai ficar choramingando porque não vai mais conseguir. Vamos lá, primeiro, eu não posso deixar de falar que é o meu coração, inclusive, que é geração de leads. Então, as pessoas enxergarem, todo mundo precisou gerar leads sempre, porque o negócio é feito de vendas, e as vendas de um negócio são feitas de pessoas para comprar e coisas para vender. Então, é a oferta e os leads. Só que as pessoas sempre enxergaram o gerar lead, na verdade, como fluxo. Não tem um fluxo na loja, não tá vindo gente, não aparece cliente. E quando eu acredito muito, quando a gente dá nome para as coisas, a gente começa a criar estratégias para aquela coisa, a criar KPIs para aquela coisa, a criar processos para aquela coisa. E a geração de leads qualificados, que é o grande forte aqui do que eu faço, através do conteúdo você consegue gerar leads para um comercial, para construir um negócio, ou gerar leads para outras empresas. Então, você começa a ser mais valioso na publicidade também, e começa a cobrar. Hoje eu consigo cobrar muito mais do que pessoas que têm o mesmo número de seguidores, porque eu gero os leads certos para o meu cliente de publicidade. Então, geração de leads, para mim, é o primeiro de todos. E o conteúdo, ele conecta mais com esses leads, né? Por isso que eles vêm tão qualificados. Do meu ponto de vista, uma outra super tendência e maneira de você ganhar muito dinheiro é o social commerce. As pessoas chamam de social commerce, social selling, live shopping, diversos nomes, mas é você, por meio do seu conteúdo e suas conexões de redes sociais, você gerar comércio. Então, a gente vê algumas tendências aí na China, um shopping de live shopping, né? Um shopping totalmente fechado, onde você vê pessoas indo para lá só para fazer social commerce. Então, a gente vai ter, inclusive, na community, dias onde aqui vai se transformar num shopping de live commerce. Mas aí, vamos pegar aqui um exemplo de uma marca, sei lá, uma Boticário, que tem ali milhões de revendedoras. Imagine se milhões de revendedoras estivessem fazendo um live commerce, um live shopping ao mesmo tempo. 2,5 milhões de pessoas só para uma marca. A Shopee faz 1.000 lives por dia. Então, live shopping, live commerce, social commerce, para mim é a grande tendência que vai gerar dinheiro para muita gente. O Brasil é o país que mais vende por influência de influenciadores, mais do que a China. E a China é altamente avançada nesse processo. Então imagine onde é que a gente vai chegar quando a gente criar essa cultura e tiver as ferramentas necessárias. E é muito interessante, porque tem aumentado a gama de quem pode ser o comunicador dessa live, né? Pode ser o funcionário, pode ser alguém que trabalha em alguma das áreas da empresa, ou pode ser um criador bem pequeno, ou pode ser alguém que você nunca viu na vida, mas que a pessoa fala bem. E o próprio cliente. Que aí, como eu falei, a gente falou antes um pouco, né? UGC, que é o User Generated Content. Então, eu já trabalho com UGC há bastante tempo, mas você vê agora, a CIA colocou um estúdio dentro do provador, para que o próprio cliente gere. Então, é a prova social. É o cliente falando bem, a prova social. O EGC, que é o Employee Generated Content. Então, você vê uma CIMED fazendo muito isso, ou grandes marcas. Eu vi um funcionário da Starbucks com mais de 1 milhão de seguidores, e ele botava o celular na hora que ele estava produzindo o café do Starbucks.
Então imagine quantas lojas Starbucks tem, com quantos funcionários que produzem o café, gerando conteúdo, olha como isso pode gerar. Então, tanto para marcas como para creators, social commerce para mim é poderoso. Se ele tá falando, ele tá vendo. Se ele tá vendo e você não tá vendo, você tem que ver e fazer, entendeu? Número 3 para mim, que são as empresas content driven, né? Então é aquela empresa que o conteúdo é a base do negócio. E aí eu acho que tem 2 pontos nisso, né? O primeiro, tem gente que fica, cara, tá, mas o que eu faço de conteúdo? O que eu vendo? O que eu vendo? Se você olha para o conteúdo primeiro, você fala sobre algo que você gosta, você lapida e domina a comunicação, a criação de comunidade, você vai ter as pessoas te falando o que você tem que vender para elas. Então, eu vejo que vão surgir muitas empresas por demanda de um público que acompanha uma pessoa. E várias que eu vejo que são assim. Então, a pessoa primeiro cria audiência, primeiro ela domina o conteúdo e depois ela vende qualquer coisa. Porque quando você domina o conteúdo, você consegue vender. E essa qualquer coisa, ela é muito mais assertiva, porque você já tem uma galera ali que pode validar antes mesmo de você lançar. Mas até do outro lado. Então, a nossa empresa, por exemplo, o coração da nossa empresa é o conteúdo. Então, eu, por exemplo, uma das áreas que eu não consigo delegar e não delego é o conteúdo, mas eu consigo delegar outras. Isso mostra que na minha cabeça, eu sou content driven totalmente, porque eu sei que é a base e a fundação para que todo o resto cresça e todo o resto se alimente. Então eu vejo cada vez mais empresas não só olhando o conteúdo como algo que tem que fazer, mas olhando e falando, cara, se eu domino essa comunicação, eu abro novas portas e novas oportunidades para mim. Então, às vezes você está criando conteúdo só para vender alguma coisa ou, sei lá, ganhar seguidores, não tem muito um propósito claro. Tá, mas se você domina essa parada e a comunicação e fala de algo que você realmente gosta, você pode abrir margem para outros negócios, outras formas de monetizar. Tem muita gente que usa o conteúdo como um acessório, ao invés de ser ali o coração. E até hoje em dia você vê grandes marcas que investem milhões em conteúdo, mas ainda não é o conteúdo que gera conexão, é o conteúdo mais tradicional, a propaganda e tudo mais. Então, sei lá, uma marca às vezes investindo 300 milhões em propaganda, mídia, mas investe 1 milhão em conteúdo de conexão e orgânico. Então essa curva está mudando e as marcas começaram a perceber isso. O número 4 é a diversificação de renda que você falou, então tem tudo a ver, né? Tá, então o número 4 seria a diversificação de renda. Ainda, principalmente no mercado de influência, as pessoas tiveram sempre o publi, né? A publicidade como grande objetivo. E a monetização no YouTube, né? Porque as outras redes sociais não davam monetização. Então quem não era youtuber nem pensava como monetização ali por seus views como uma receita. Mas a gente tem diversas outras possibilidades. Então eu falei, o próprio social commerce, você criar suas próprias marcas, você ter moedas digitais, você tem diversas plataformas de monetização. Então tem pessoas assim, pô, eu não sou tão famoso, então eu não vou ganhar tanto dinheiro com publicidade, mas às vezes tem gente com muito menos seguidores que tem uma diversificação de renda ali dentro do universo digital, infoprodutos, e consegue gerar muito mais recurso do que gente que tem muito mais seguidores. Eu sou baiano, né? Então tem aqui uma gíria na Bahia que a gente fala, quem tem um tem zero, quem tem dois tem um. A qualquer momento você pode perder tudo, então se você diversifica, você consegue gerar mais recurso. Mas como todo negócio, entender o conteúdo como um negócio, né? Creator Economy, tem que ter foco também. Você tem que diversificar dentro de um nicho. Não é ter também 150 negócios e um funcionando e você perde o foco. Então tem que ter só esse cuidado. E às vezes diversificar em coisas que se retroalimentam. Então, por Exatamente. exemplo, se você tem um de educação e você educa as pessoas sobre algo que você faz, você tem um produto, e inclusive, uma coisa alimenta a outra. Até, por exemplo, no TikTok, o BookTok é gigantesco no TikTok. Não sei quantas bilhões de views tem a hashtag do BookTok Brasil, mas na época que eu vi, eu acho que 2 anos atrás, era tipo 15 bilhões, não sei quanto tá agora. E o BookTok, pô, tem criadores ali que são respeitados. O livro que ele fala é o livro que as pessoas querem ler, que criam hábitos. E às vezes a pessoa não tem um clube do livro, ou ela não tem um clube de curadoria, onde ela vai mandar os principais livros que ela gostou naquele mês para casa da pessoa. Exatamente. Isso já seria um jeito de monetizar fazendo o que você faz. Um box de assinatura que o cara recebe. Que vai na sua curadoria com os livros que você gosta, e aí ela pode ganhar tanto da editora quanto da pessoa. Perfeito. E passa a fazer aquilo que ela gosta. Então, tem várias formas. Pense em como você pode ajudar o outro, né? O número 5 aqui, eu acho que é conteúdo como educação, do meu lado, porque muita marca enxerga o conteúdo como algo a ser feito.
Várias outras estão enxergando conteúdo como branding, então eu tenho que trazer influenciadores para construir marca. Tem outras que olham como venda, então eu quero gerar cliques em uma página, eu quero gerar vendas em um produto. Mas eu vejo que um dos grandes pilares que a gente trabalha dentro do nosso conteúdo é educar essa pessoa sobre coisas. Essa pessoa precisa saber coisas para desejar aquilo que eu vendo. Essa pessoa precisa sentir coisas para se sentir parte de um movimento e querer ficar comigo. Mesmo quando tem vários outros criadores e outras marcas, ela tem que se sentir pertencente. Então, a educação para ir elevando o nível de consciência dessa pessoa sobre várias coisas, para a própria marca é importante. Tem marcas, às vezes, que você precisa de um nível de consciência para entender o valor real daquilo. Senão ela fica brigando ali no jogo do preço. Então, conteúdo como educação, educar o seu cliente, o seu potencial cliente, para que ele saiba exatamente por que ele precisa do seu produto, eu acho que é um grande jogo. E as pessoas já têm isso de maneira até inconsciente, né? O YouTube é uma grande plataforma de educação. Desde o início de redes sociais, o conteúdo to do, né? How to do sempre foi... E o como, né? A segunda palavra mais buscada é sempre como. foi algo que sempre foi muito buscado. Então, as pessoas elas já vão atrás disso. Então, se você utiliza o conteúdo como educação, seja educação para as pessoas, é coisa de lifelong learning, mas, como você falou, é educar o seu cliente para que ele depois compre de você. A jornada do consumidor é algo muito mais complexo hoje em dia. Antigamente, você comprava uma mídia no horário de uma novela, você atingia todos os seus consumidores. Há 30 anos atrás, as pessoas eram impactadas, sei lá, por 3 mil marcas por dia. Hoje em dia, elas são impactadas por 7, 8 mil marcas por dia. Então, a moeda, hoje em dia, é a atenção. Sim. Então, você pode usar o conteúdo para ir educando durante diversos pontos do dia dele, para que, na hora que ele decida comprar o seu produto, por exemplo, aí ele, entendi. Agora eu entendi esse produto, porque eu ouvi falar nele. Então, você pode também educar nesse sentido. Ou ele mesmo busca, né? Exatamente. Uma outra grande tendência é crowdfunding, porque você tem que entender que você tem ali uma audiência poderosa que ela pode lhe gerar recurso. Então, se você faz de maneira estratégica, você consegue ter ali aquele seu seguidor, que é um fã, que é um cliente, ele pode ser diversas coisas ali se você se conecta bem com ele. Então, o crowdfunding é a maneira de você ter recursos das pessoas que já dizem que te amam, já não são seus fãs, seus seguidores, estão ali acompanhando o seu dia a dia. Então, às vezes, você com algumas plataformas de crowdfunding, você pode ter recursos daquelas pessoas para poder montar marcas, montar negócios e depois você gera benefícios para ele também. Então, tem diversas plataformas hoje em dia e tem também a parte de grandes fundos de investimento que estão entendendo o poder dos grandes creators. O poder de geração de business, o poder de geração de marca. Então, tem vários fundos que estão investindo em negócios de creators. Então, a parte do crowdfunding, de você pegar uma grande massa e ela poder dar um pouquinho mais no crowd, eles conseguem financiar o seu negócio, é uma grande tendência que tem muito creator com um poder de conexão com sua audiência e está deixando isso passar. Número 7, penúltimo, porque o último é tu que tem que falar. São os hubs de conteúdo. Eu estava conversando e esse ambiente, ele vira um lugar não só para você aprender sobre conteúdo como um gerador de negócio, um gerador de receita, um gerador de carreiras, mas você começa a criar mais referência de pessoas que também criam conteúdo, né? Vocês estão aqui sempre no YouTube, vocês que estão comigo, vocês sempre chegam e falam, mas eu tenho vergonha, mas eu não sei, mas meu irmão me zoa, mas me fazem bullying comigo por causa disso. Você tem que estar em ambientes, não só que você tenha toda a estrutura necessária para poder gerar um conteúdo legal, que às vezes é isso, mas minha casa é feia, mas meu negócio é feio. Tudo bem se sua casa for feia, mas vem pra cá que é bonito. Então, assim, ter um ambiente em que você consiga ter toda a estrutura necessária para fazer o conteúdo, para se educar sobre o conteúdo, mas também para você ver referências de pessoas que estão fazendo isso. Porque a ambiência... Eu gosto muito de psicologia, né? E dentro da psicologia tem a teoria da influência do grupo social sobre o indivíduo. E o nosso grupo influencia muito mais a gente do que a gente toma consciência sobre. Então, estar em grupos de pessoas que estão focadas no mesmo lugar que você, indo para a mesma direção, com os mesmos valores, fazendo coisas parecidas, não só te dá mais paz de você ver referências e querer fazer aquilo e se motivar, mas também você aprende mais rápido. Porque, assim, quando eu tô com outros criadores... E aí a gente tá falando sobre um negócio, ou a gente tá falando sobre negócios aqui. Eu aprendo muito rápido com você. Por quê? Porque a gente tá falando de coisas, e aí eu já pego, entendo, ou se a gente estivesse gravando, você fala, não, eu fiz de um jeito que é muito melhor, tal, já mostra. Então você começa a ir rápido. Você vai muito mais rápido. E
E aí corroborando o que você está falando, vou trazer alguns exemplos que as pessoas às vezes não percebem o que são esses grandes hubs, mas vamos pegar ali um Coachella. Ele é conhecido como a Olimpíada dos Creators, porque muita gente no mesmo lugar. Tem pesquisa aí que mostram que um creator sozinho produz X conteúdos, às vezes o creator junto com outros produz 10X conteúdos. Vamos pegar o TikTok, conseguiu passar o YouTube em diversas vertentes por causa das casas de conteúdo na pandemia. Aquilo eram hubs onde a geração Z ficou dentro de casa gerando conteúdo e surgiram as mansões, não sei o que lá, a mansão isso. Então, o Big Brother ele é um hub de conteúdo, né? Então, hub, eu acredito muito, o YouTube já faz isso há vários anos, o YouTube Space, o Projac é um grande hub de conteúdo, mas não tinha essa visão de collabs como hoje em dia. Esse hub, ele vai ser, a community, ela vai ser o maior collab center do mundo. Isso tem um poder, né? E o último de todos. Pronto, aí seguindo na coisa do hub, community-led growth, né? Eu acho que essa é uma das grandes tendências. A comunidade, ela realmente é poderosa. Geração de comunidade. Todos os CMOs, CEOs falam da importância de ter comunidade para uma marca. De se conectar. Então, geração de comunidade, para você que vai ter um negócio, você que vai ter um produto, você que vai ter uma carreira, isso é muito poderoso. Com a comunidade você se conecta mais, você consegue converter mais, o seu lead é mais qualificado. Tudo que a gente falou aqui, a comunidade ela combina tudo. Com uma casa, com um hub, você cria comunidade. Com social commerce, com comunidade é muito mais poderoso. Então a comunidade é muito forte. Isso é algo que, para mim, é uma das grandes tendências aí do futuro. E construir comunidade significa saber que é uma relação, tá ali para servir as pessoas e, consequentemente, você também é servido, né, numa comunidade. Então, eu acho que a grande moral da história pega tudo isso, vê o que você já consegue fazer, o que você consegue fazer a partir de hoje, o que você não entende ou não sabe, pesquisa, vai atrás. Por quê? Porque tem muita gente ganhando muito dinheiro com o conteúdo, usando o conteúdo do jeito certo, mas tem uma multidão muito maior de gente que não está usando do jeito certo. E você pode estar nesse grupo, mas você tem o potencial de estar no outro grupo, porque você já sabe coisas, você já tem sonhos, você conhece pessoas. Imagina você comunicando com seus amigos como você não é uma pessoa legal, pega seu melhor amigo, sua melhor amiga, você é uma pessoa cativante, você só tem que saber conduzir esse cativante seu para a rede social, e fazer isso de forma intencional para que você consiga transformar isso em dinheiro, em carreira, em longo prazo, em negócio. Então, espero que vocês tenham gostado. Fábio, obrigada. Quando que inaugura? Inaugura no finalzinho de maio, a gente faz um grande evento e aí as aulas já começam em junho. Finalzinho de maio e começo de junho começam as aulas. Então, assim, é muito louco finalzinho de maio. Como assim? Você tá vendo aqui, né? Você não tá conseguindo falar. Como assim, gente? A gente tá em abril, tá subindo parede. Não, mentira. Mas vai acontecer. E curso para todo mundo. E ele fala com confiança. Finalzinho de maio, tal, eu ia estar mais ou menos ali, meio que maio a agosto. Uma possibilidade de setembro, outubro, né? Não, finalzinho de maio e venha, porque você vai me encontrar aqui com certeza, tá bom? Com certeza. Beijo e até o próximo vídeo.